E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e hoje eu vim comentar sobre a 4ª temporada de The Chosen, que estreou recentemente aí na plataforma da Netflix. E antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, quem tem acompanhado meu canal aí nesse último mês, sabe que eu fiz uma maratona aí de vídeos da série Casa de Davi, ali da Amazon. E uma curiosidade que eu não tinha falado para vocês é que o diretor dessa série The Chosen, ele serviu como consultor para essa série Casa de Davi. Então, por isso que a série tá sendo um fenômeno, ou pelo menos comparando-se ao mesmo nível de The Chosen. Bom, gente, o que falar desta 4ª temporada? Tem muitas coisas assim que eu queria comentar, só que eu nem sei por onde começar. E eu não quero comentar na série assim por ordem cronológica dos eventos que aconteceu, mas principalmente porque essa temporada é a preparação para a última ceia, que vai ser a 5ª temporada, que inclusive vai ter estreia nos cinemas no dia 10 de abril, e vai ser os 2 primeiros episódios. E essa temporada foi a preparação. Alguns milagres mais famosos, assim, digamos, de Jesus, depois que passou da mulher do fluxo de sangue e tal, foram feitos aqui nessa temporada. Primeiro a gente teve lá o cego de nascença, que eles estavam passando ali por Cafarnaum, depararam com aquele cego. Jesus viu o estado que ele estava, então ele pegou um pouco de terra, cuspiu na terra, amassou, transformou aquela terra em lama, colocou nos seus olhos e ele voltou a enxergar. Então a partir dali, as pessoas daquela cidade já começaram a soltar burburinhos para um lado e para o outro. Nossa, é ele é o Messias, e isso e aquilo. A gente teve momentos assim muito íntimos em relação aos discípulos, coisas assim que eu particularmente não esperava ver, mas eu achei que aqui nessa temporada a gente começa a entender as motivações de alguns desses discípulos, principalmente Tomé e Judas. Porque assim, galera, eu vou até tentar ser não muito indelicado, porque o que acontece? A maioria dos teólogos, pregadores, pastores, etc., eles pregam a imagem desses discípulos específicos, Tomé e Judas, como grandes vilões. Tomé nem tanto, Tomé é mais pela questão da incredulidade, porque ele é aquele discípulo que tem que ver para crer, e o Judas, todo mundo sabe o motivo, porque ele simplesmente traiu Jesus. Mas é aquela coisa, analisando a série e vendo alguns pontos ali que eles adaptaram, principalmente nessa temporada, a gente percebe que nem o Tomé e muito menos o Judas, eles não simplesmente acordaram um belo dia e falaram: ah não, eu decidi que eu vou trair Jesus. Ah não, eu decidi que eu não vou acreditar em nada do que Jesus fala, porque assim, eu sou o cara. Não, tudo tem uma construção, e eu senti essa construção muito bem feita aqui nessa temporada. Porque primeiro, o Judas, até então, o interesse dele não era pessoal, assim, tô falando o que tá acontecendo aqui na série, tá, gente? Calma, eu sei que a série, ela toma algumas licenças poéticas que não tá 100% igual à Bíblia, e tá tudo bem, beleza? Afinal, é um produto televisivo, mas eu tô falando aqui o que tá acontecendo na série. O Judas, retratado ali na série, ele sempre foi aquela pessoa que tinha um espírito empreendedor, mais ou menos assim. Então, ele queria conseguir fundos ali para poder propagar o reino de Jesus. É claro que Judas, ele não entendia naquele momento, e até o momento que termina a temporada, ele não entende que o reino de Jesus não é um reino material, certo? E os discípulos, eles falavam isso com ele, tipo, não, Judas, não é bem assim, olha, não é assim e tal. Só que o Judas, ele até que tinha boas intenções. O problema foram as amizades. E eu não estou falando das amizades com os discípulos. As amizades que ele tinha ali nas outras cidades, que começou a dar pitaco pra ele, tipo, nossa, você trabalha pra esse povo e você não ganha nada, você não recebe nenhuma comissãozinha por isso. Não, Judas, se fosse você, fazia isso, eu cobrava isso e aquilo, porque você tem que receber, porque você trabalha com finanças e tal. Você tinha que ter o seu honorário. E aquilo plantou uma sementinha na cabeça do Judas, tipo, cara, por que não? Só que até então, como eu disse, as intenções dele eram boas, eram das melhores, mas quando ele começou a receber essa enxurrada de informações e os outros discípulos começaram meio que invalidar, digamos assim, os questionamentos dele,
Então ele começou a se sentir recuado. Tem momentos que ele pega algumas moedinhas ali escondido e coloca ali na bolsinha dele. Então assim, o erro já começou ali, certo? E daí por diante as coisas começaram a se complicar e, bom, o resto você já sabe e a gente já vai chegar nesse ponto. E a questão do Tomé foi que o Tomé, ele estava muito feliz. Cara, o início dessa temporada, o Tomé é o discípulo mais contente, mais alegre, e é aquela vibe gostosa de assistir. Você vê os comentários do Tomé, vê aquele sorrisão dele, você sente, entendeu? É uma coisa assim muito contagiante o que aconteceu com o Tomé nessa temporada. Ele estava muito animado para poder se casar com a Ramá, mas aconteceu aquela tragédia ali, naquele tumulto e tal. Um dos generais lá, que eu, gente, já até esqueci o nome, acho que foi o Dominus, acabou matando a sua amada. E o pior, que isso aconteceu pouco tempo depois de Jesus curar o cego. E o Tomé, ele viu aquilo, viu aquela cena e falou para Jesus: você é o Messias, você pode fazer alguma coisa, você pode curar ela, você pode ressuscitar ela. E Jesus falou que infelizmente ele não pode fazer porque eu não recebi o chamado do Pai, não é a vez dela. É um pouco polêmico isso, mas não é porque Jesus se recusou a curar, a ressuscitar. Ele viu que não era para fazer isso. Ou seja, era para aquilo acontecer, certo? E o Tomé ficou muito pé da vida e começou a ficar recluso, começou a se excluir dos demais. Só que a gota d'água, a gota d'água pro Tomé foi quando eles receberam a notícia de que o Lázaro havia morrido. Antes disso, Jesus já tinha feito um outro milagre, que foi curar o filho do Gaius, certo? Que foi à distância, que esse trecho tem na Bíblia, tipo, foi muito bem especificado. Beleza, receberam ali a notícia, receberam a carta que Lázaro havia morrido, e Jesus voltou com todo mundo ali para Betânia. Aí tem aquele momento que a Marta chega, que é o momento clássico da Bíblia, que muitos hinos têm esse trecho assim escancarado, e ainda bem que eles mantiveram isso aqui na série, porque foi algumas coisas que eu senti falta em Casa de Davi, algumas verbalizações de frases de impacto que tinham na Bíblia, mas aqui foi direitinho. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, ele foi lá, o Lázaro já estava há 4 dias morto, reuniu todo mundo para ir até o sepulcro, chegou lá, mandou os discípulos tirarem a pedra. Quando eles tiram a pedra, veio aquele fedozão, aquela coisa que vocês já conhecem, e Jesus só disse: Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro aparece lá para fora, com aquelas faixas, aquela coisa, o povo já começou a se assustar. Alguns glorificaram, alguns acharam milagre, outros não, outros já acharam, gente, isso aqui tá errado aqui. Mas o pior de tudo foi Tomé ter testemunhado aquela cena. Aquilo machucou o coração dele, machucou muito o coração dele. E ele questionou por que ele e não a Ramá? Por que tinha que ser assim? E os discípulos ali, o Pedro, o João, o Mateus e os outros, tentando ali fazer de tudo para ele se acalmar, mas ele não queria se acalmar, entendeu? Então, no ponto de vista dele, ele acha que Jesus foi injusto com ele. Analisando todo esse background desses 2 discípulos, Judas e Tomé, a gente percebe que eles não foram maus, entendeu? O tempo todo, calma. Eles não foram maus o tempo todo. O Tomé, na verdade, nunca foi mau. Mas o Judas, posteriormente, tudo isso aconteceu porque ele foi dar ouvidos a pessoas que não poderia ter dado ouvidos. Eu acho que dava tudo, assim, Judas tinha tudo para ser um grande obreiro, assim, na obra de Deus, certo? Mas não aconteceu. E foi isso. Lázaro ressuscitou e Jesus já sente que está se aproximando seus dias finais na terra. Então, ele já falou para alguns discípulos, ele já falou para Maria, tá chegando a hora, tá chegando o momento. E aí é que vem a 5ª temporada, que vai ser a última ceia. E, gente, a última ceia, essa temporada vai ser os momentos mais complicados, digamos assim, da vida de Jesus antes da crucificação, porque é quando ele volta ali para a cidade, no jumentinho, e ele vê o povo montando comércio ali, e vocês já sabem, então Jesus vai acabar pedindo para todo mundo tirar aqueles negócios, construíram comércio no templo sagrado do Senhor, isso e aquilo. E essa temporada, essa 5ª temporada da Última Ceia, vai focar
na traição do Judas, vai focar na corrupção dele. Porque assim, aqui nessa temporada ele tá começando, então ele ainda tá 100% com Jesus. Não, eu acredito que Jesus é o Messias e que ele salva e que ele faz milagre, é isso, por isso que eu quero ajudar na obra, por isso que eu quero ajudar nas finanças, para não faltar nada pra gente, para não faltar nada pro Senhor. Mas ele vai começar a ver que aquilo que tá acontecendo não era bem o jeito que ele pensava. Então tem uma cena ali no trailer da 5ª temporada, Judas vê Jesus jogando fora aquelas coisas e fala: o que você tá fazendo? Então Judas, possivelmente já nessa temporada, nessa 5ª, já vai entregar Jesus. Entregar sim, já vai começar pelo menos a entregar ele. Eu não sei, eu acredito que vai ter 8 episódios também, como aconteceu com a 4ª temporada. Na minha opinião, eu acho que o final da 5ª temporada já vai ser Judas entregando Jesus. Ou de fato, a última ceia. Eu acho que a série vai terminar, aliás, a temporada vai terminar com Jesus dando a última ceia para os seus discípulos e falando aquela famosa e dolorida frase: um de vocês vai me trair. Cara, olha, eu tô muito ansioso mesmo. Então, assim, essa 4ª temporada foi muito boa, um saldo positivo, assim, tá lá em cima, essa temporada tá um grau lá em cima. Os primeiros episódios, os 2, 3 primeiros episódios são um pouquinho arrastados, mas deu ali pra assistir de boa. Os últimos já são bem mais intensos. E essa 5ª temporada tem tudo, assim, pra ser épica, cara. Bom, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem uma data pra chegar nos streams. Então a gente vê que a série, ela tá sendo transmitida tanto pela Netflix quanto pela Prime Video. Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente só tem a confirmação da estreia dos 2 primeiros episódios nos cinemas a partir do dia 10 de abril, mas a 5ª temporada toda completa nos streams ainda não tem data de estreia. Mas com certeza logo, daqui a alguns dias, já deve sair alguma informação. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.